4 histórias de aventura e fantasia em pleno Brasil colonial. Essa é a proposta do livro 4 Soldados, de Samir Machado de Machado, sobre o qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Madrid, 1750. Portugal e Espanha assinam um tratado para pôr fim às mútuas invasões de seus territórios colonizados na América do Sul. O Tratado de Madrid, como ficou conhecido, era na verdade uma revisão do Tratado de Tordesilhas, que na prática já não era respeitado por nenhum dos dois reinos ibéricos há muito tempo. Esse novo tratado propunha uma atualização do critério de demarcação das fronteiras dos dois impérios em suas colônias. Ao invés de se guiarem pelas linhas imaginárias do meridiano de Tordesilhas, os novos limites territoriais seriam determinados por acidentes geográficos de fácil identificação visual, como montanhas e rios. O Brasil, nesse período, era um território dividido entre os reinos de Portugal e Espanha. Isso porque, em 1580, após o trono português ter ficado vago, Filipe II, rei espanhol e neto por linha materna de Manuel I, o rei de Portugal até 1521, conseguiu assumir também a coroa portuguesa e formar a chamada União Ibérica. Consequentemente, o Brasil, uma colônia portuguesa, passou a pertencer ao então maior império do mundo, a Espanha. Foi nessa época que as missões jesuítas ou jesuíticas foram introduzidas no Brasil, com o objetivo de catequizar os índios na religião católica, da qual Filipe II era um fervoroso seguidor. Com a restauração de Portugal como reino independente em 1640, os conquistadores portugueses passaram a acusar os padres jesuítas de controlar um Estado dentro do Estado, insuflando os índios guaranis contra o domínio português. Com a assinatura do Tratado de Madrid, a Espanha colocou à disposição de Portugal a região dos 7 povos das missões, que era um conjunto de aldeamentos ou reduções indígenas fundados pelos padres jesuítas na região do Rio Grande de São Pedro, atual Rio Grande do Sul. A área seria moeda de troca para que os portugueses entregassem aos espanhóis a colônia de Sacramento, um estratégico ponto comercial às margens do Rio da Prata. O problema é que nem os padres e nem os índios estavam dispostos a abandonar a região, o que acabou gerando um conflito que ficou conhecido como Guerra Guaranítica, iniciada no ano de 1753. E é exatamente após o início desse conflito que se situa a narrativa proposta por Samir Machado de Machado em 4 Soldados. O livro é um misto de romance histórico e literatura fantástica, que reúne 4 novelas ambientadas entre os anos de 1754 e 1756 na região do Rio Grande de São Pedro. As 4 histórias podem ser lidas de forma individual, mas é importante saber que elas se conectam através de personagens, fatos, tempo e lugares em comum. A primeira novela, Mais para Trazer a Espada, é protagonizada pelo alferes Licurgo e pelo capitão Antônio Coluna, e gira em torno de um mistério envolvendo o entreposto espanhol Cavaleira Gris, aparentemente abandonado, mas que guarda histórias inexplicáveis de desaparecimentos e mortes daqueles que ousaram se aproximar dele. A segunda trama é Tudo o que alvoroça a quietude das coisas, trazendo novamente o alferes Licurgo, agora ao lado do desertor andaluz, que juntos investigam o desaparecimento de escravos na suposta mina de ouro do temido e odiado coronel Elisário Duarte. A
A terceira história, Escuridão Secreta do Coração da Terra, é protagonizada pelo capitão Antônio Coluna, que é destacado para escoltar um fazendeiro paulista e sua família até uma sesmaria a ele concedida. No caminho, eles são atacados por uma figura conhecida como Índio Branco, que parece estar disposto a impedir que alguém daquela comitiva chegue vivo ao destino final. Por fim, a quarta e última novela, A Vila das Cabeças Cortadas, temos o retorno do Andaluz, que, aliado ao enigmático Tenente Silvério, investiga o misterioso assassinato de um padre que teve a cabeça decepada e substituída pela de um cavalo. Uma coisa que me incomoda muito na literatura nacional contemporânea é a crescente falta de identidade dessas narrativas com a cultura brasileira. São livros cada vez mais influenciados e regidos por moldes da literatura estrangeira. Isso quando não nos deparamos com histórias exageradamente genéricas, que não dialogam com nada que lembre o cotidiano do nosso país, exceto talvez pelo fato de terem sido escritos em língua portuguesa. Esse cenário é extremamente oposto ao que encontramos nessa obra de Samir Machado de Machado, um livro que esbanja a brasilidade com um enredo fundado em uma profunda pesquisa histórica, resultado de um trabalho de 8 anos de produção literária. Quatro Soldados é narrado em terceira pessoa por um narrador que volta e meia dialoga com o leitor e cuja identidade somente nos é revelada na última história. O livro, aliás, apresenta uma narrativa bastante peculiar que resgata a grafia da língua portuguesa do século XVIII, inserida aqui no texto de forma pontual e muito sutil, sustentando assim a fluidez da leitura ao mesmo tempo em que representa o pensamento e a forma como os brasileiros se expressavam no período do Brasil colonial. Mas a verossimilhança histórica que encontramos nesse livro vai além de reproduzir costumes da época em que a trama é ambientada. Ao longo das narrativas, nos deparamos com nomes como o do Sargento Mor Alpoim, do fazendeiro paulista José Pinheiro Soares do Lago e do Capitão Mor João Prates, que foram figuras reais, elevando assim o nível de credibilidade que o enredo propõe, ainda que essas histórias estejam cercadas de elementos fantásticos. Além disso, o leitor mais atento irá notar a presença de intertextualidades e referências espalhadas ao longo dessas histórias, algumas até óbvias, como O Nome da Rosa, de Humberto Eco, Moby Dick, de Melville e Hamlet, de William Shakespeare, mas existem muitas outras referências sobre literatura, cinema e até videogames nesses textos, que poderão ser identificados pelo leitor de acordo com a sua bagagem cultural. Outra coisa interessante que podemos notar aqui em Quatro Soldados é que ele apresenta histórias sobre leitores, porque todos os seus protagonistas possuem uma conexão com a leitura. Licurgo é apaixonado por livros de aventura. Capitão Antônio Coluna é adepto de leituras técnicas. Andaluz é um leitor voraz de qualquer obra que seja de seu interesse, especialmente aquelas proibidas pela coroa portuguesa nas suas colônias, além de exercer um ofício, digamos, intimamente ligado aos livros, mas que eu não vou dizer qual é para não dar spoiler. E por fim, temos Silvério, que considera como única leitura válida e edificante para o homem a Bíblia Sagrada. E justamente por serem leitores, esses personagens são consequentemente questionadores. Em cada novela, observamos esses protagonistas questionando o papel deles na sociedade, como se sentem a respeito do que a vida os impôs e até mesmo o papel do militar nos conflitos daquela região. As 4 novelas desse livro apresentam histórias que divertem o leitor ao mesmo tempo em que despertam reflexões. São todas igualmente instigantes e que não encontram soluções óbvias para os mistérios propostos. Se eu tivesse que escolher uma como favorita, ela seria a segunda, Tudo que Alvoroça a Quietude das Coisas, que reúne os meus 2 soldados preferidos, Licurgo e Andaluz, e cujas discussões literárias me envolveram bastante durante a leitura, ainda que eu flerte ali com a terceira novela, A Escuridão Secreta do Coração da Terra, onde o Samir Machado exercitou a incrível arte de torturar o leitor ao descartar personagens cativantes. Quem já leu sabe do que eu estou falando.
Esse livro foi originalmente publicado em 2013 pela Não Editora e em 2017 foi republicado nessa edição revisada e repaginada da Editora Rocco, que além dessa belíssima capa com arte desenvolvida pelo próprio autor, destacando elementos importantes de cada uma das narrativas, conta também com uma tipografia especial aplicada em algumas páginas que é inspirada nos tipos utilizados no primeiro livro publicado no Brasil no ano de 1747. Além disso, a obra foi enriquecida com mapas presentes nas primeiras páginas do livro e também no verso da capa e da contracapa, que auxiliam o leitor a visualizar como era o território do nosso país no século XVIII. E antes de finalizar, uma dica para os leitores mais desatentos. Durante a leitura, vocês vão notar que as novelas desse livro são separadas por interlúdios, com textos que se relacionam com as histórias narradas. Após a quarta novela, encontramos um último interlúdio, praticamente um epílogo, que apresenta uma conclusão para uma ponta solta lá da terceira novela. Para melhor compreensão desse trecho, preste atenção nas descrições dos personagens e principalmente na identidade daquele que possuía soldadinhos de chumbo durante a infância. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir 4 soldados através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.